cooperar com todos vocês nessa noite, especialmente meu amigo pastor Jaderson, a sua esposa, irmã Val, todo esse corpo de obreiros aqui, que a gente tem muita consideração, estima, respeito. Éramos, para estarmos aqui no mês passado, no mês de janeiro, mas ficamos aí 3 semanas acamados, No dia do meu aniversário, eu tinha um sonho muito grande, me deu uma vontade muito grande de andar de ambulância, e no dia do meu aniversário, eu realizei esse sonho. Foi uma bênção, E é bom que eu pude presentear o meu pai, porque ele faz no mesmo dia, foi ele que chamou a ambulância. Glória a Deus. Que coisa, irmãos? Aconteceu, Mas tudo bem, Coitada da Marta, Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que comigo está, a Silvia. Tem sido uma bênção no meu ministério. Como bem disse o pastor Jados, deixamos ali a nossa congregação, ali no Jardim São Vicente. Demos início ao culto de missões também. E viemos para cá, porque é um compromisso, que a gente havia firmado, o Iago, com a permissão aí, com a chancela do pastor Jaderson, e aqui estamos nessa noite para transmitir a palavra de Deus. Como eu trabalho para Deus e não sou Deus, eu peço a vocês que vão intercedendo aí para que o Espírito Santo fale forte ao teu coração nesta noite, amém? Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, hoje é um culto de missões, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo da parte de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Diga comigo, levantou-se da ceia. Diga comigo, tirou a vestimenta de cima. Diga comigo, pegando uma toalha. Cingiu com ela, e em seguida Jesus pôs água numa bacia. Diga, Jesus pôs água numa bacia. E começou a lavar os pés dos discípulos. E a enxugá-los com o que estava cingido. Quando se aproximou Simão Pedro, e este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que faço não sabes tu agora, não compreendes tu agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto aos mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Amém. Até aqui. Podemos assentar. Meus irmãos, dentro do texto que nós lemos, eu gostaria de, nesta noite, trazer uma palavra aos irmãos, subordinada ao seguinte tema: Jesus, o maior exemplo de missionário. Jesus, o maior exemplo missionário. Meus irmãos, nós bem sabemos que a maior tragédia que acomete o ser humano é exatamente a sua queda. O capítulo 3 do livro de Gênesis registra o momento mais triste, mais trágico na história humana, que é exatamente a queda do homem no Éden, o pecado original de Adão. Aquilo trouxe consequências
não só para aquele casal, mas trouxe consequências terríveis para todo ser humano, para toda a criação. A ponto de Isaías, no capítulo 1, versículo 5, 8, 9, vai dizer que toda a faculdade humana foi atingida, assolada por este pecado. O pecado, ele trouxe severas ruínas, é bem verdade. Ali no capítulo 3 é possível ver a sentença que é dada ao homem, porque foi com ele que o Senhor fez aquela aliança ali no Éden. E qual é a sentença? Terá que trabalhar todos os dias da tua vida, da tua fadiga, ganhará o teu pão. E a mulher? Terá multiplicado as tuas dores de parto, será submissa ao teu marido todos os dias da tua vida. E a serpente? Rastejará sobre todo ser vivente. E tem uma coisa especial: colocarei inimizade. Essa daí, que você achou que podia ser amiga dela, eu vou colocar uma inimizade entre você e ela. Porque desta mulher, da mulher, sairá uma semente. Ali, concebida pelo Espírito Santo, e esta, diferentemente de Moisés, que vai ser lhe dado apenas a oportunidade de pegar uma cauda, mas dessa mulher sairá um que pisará a cabeça, a tua cabeça, a cabeça da serpente. Então ali, não é o plano A, o plano B, o plano C de Deus, mas ali nós vemos a sentença, porque todas as vezes que nós erramos, todas as vezes em que há pecado, há uma consequência. Todas as vezes que nós erramos o alvo, e esta é a definição para a palavra pecado, todas as vezes que erramos o alvo, há uma consequência. Mas o fato é, durante todo o Antigo Testamento, há exatamente uma promessa, e tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. José, no livro de Gênesis, é um tipo de Cristo. Moisés, no livro de Êxodo, é um tipo de Cristo. Todos os rituais que estão no livro de Levítico, Levítico é o livro do Antigo Testamento, que tem no Novo Testamento também com um nome diferente, chamado Hebreu. Porque no Antigo Testamento fala do sacerdócio que vem debaixo do sacerdócio de Arão. Fala do sacrifício que tinha que ser feito continuamente, mas no livro de Hebreus fala do sumo sacerdote que veio segundo a ordem de Melquisedeque, daquele que era o verdadeiro sacrifício e também era o sacerdote ao mesmo tempo. O próprio Cristo. Então tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E todo o Antigo Testamento ele é permeado por essa espera, pelo Yeshua. Transliteração do nome Josué, que significa o Senhor é salvação. Yeshua, a Mashiach, o Messias, esperado, ungido, aquele que era aguardado por todas as nações. Os judeus aguardavam o Messias e muitas foram as promessas, a ponto de um profeta em especial no Antigo Testamento, chamado Isaías, ser chamado de um profeta messiânico. Por quê? Porque o livro que leva o nome de Isaías é conhecido como a mini-bíblia. Porque assim como a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, Isaías tem 39 capítulos na sua primeira parte, que fala exatamente da Antiga Aliança, e depois 27 últimos capítulos que falam da Nova Aliança. Isaías é tido como profeta messiânico porque nenhum profeta do Antigo Testamento proferiu tantas profecias acerca da vida desse Messias. No capítulo 7, no versículo 13, ele vai dizer que de uma Aimá, de uma Pitulá, ou seja, de uma donzela de uma virgem, seria concebido pelo poder do Espírito Santo aquele que haveria de nascer, e chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente. Capítulo 9 diz que aquele que haveria de nascer era o quê? Era um menino que haveria de nascer, mas um filho que sempre teve, chamado de unigênito, que significa monogênese, da mesma essência, da mesma substância, onipotente, onisciente, onipresente, inerrante, infalível, imutável, absoluto, eterno. O capítulo de número 11, alguém vai dizer isso é impossível, mas aí
1, com a multiforme sabedoria de Deus, tal qual os 7 braços dos candelabros, dizendo: nele haverá a multiforme sabedoria de Deus, o espírito de sabedoria, o espírito de mansidão, o espírito de verdade, e toda a multiforme sabedoria de Deus, toda a verdade nele. O capítulo de número 40 diz que haveria um que seria aquele que aplanaria o caminho, ou seja, um judaísmo repleto de religiosidade, repleto de coisas que não eram exatamente sadias. É importante entender que durante o período do cativeiro babilônico se funde o judaísmo, escolas, dos saduceus, dos fariseus, os fariseus que acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjo, acreditavam em uma série de coisas. Os saduceus não acreditavam em nada disso. Os dois compunham a parte exatamente do sinédrio, que foi exatamente constituído por Esdras. Esdras constitui o sinédrio por quê? Para que o judeu não saísse do seu caminho. E mais tarde a gente vai ver um homem chamado Nicodemos, ali no capítulo 6, 7 de João, quando Jesus está diante do sinédrio. Nicodemos pede a palavra para falar. Não era importante, não era bom ouvir o que este homem tinha a dizer. Por que Nicodemos disse isso? Porque Nicodemos teve um encontro com Jesus no capítulo 3, e Jesus falou para ele que era impossível alguém nascer, não é? Se alguém não nascesse da água do Espírito, não veria o reino do céu. E por que Jesus estava diante dele? Porque o capítulo 3, versículo 8 diz que o vento sopra onde quer. E por que o vento estava soprando ali na frente de Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Nicodemos, sabendo de tudo aquilo e devidamente convencido de tudo aquilo, ele vai pedir: não seria justo ouvir o que esse homem tem a dizer? Porque pode ser que estejamos cometendo um grande erro nesta noite. Por quê? Se o sinédrio foi feito para o judeu não sair do caminho, por que nós estamos colocando no banco dos réus aquele que é o caminho, a verdade e a vida? É importante a gente entender essas coisas. Todo o Antigo Testamento, ele vai exatamente ser permeado disso, na espera disso. E muitas dificuldades vão acontecer no decorrer da história. E depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, depois do último profeta, ali por volta do ano 420, Malaquias, o povo cansou de Deus, principalmente os sacerdotes cansaram de Deus, materializaram a obra de Deus, cometeram um crime de simonia, venderam sacerdócio. 400 anos Deus se cala, não levanta profeta. Mas diz a Bíblia que, vindo a plenitude dos tempos, eu acho lindo isso, capítulo 2 de Mateus vai dizer: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia nos dias de Herodes. Eu acho tão bonito isso. O que acontecia nos dias de Herodes? Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os zelotes, você tinha os essênios. E o que era isso? Os fariseus e os saduceus que brigavam em prol de uma religiosidade. Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles pregavam uma coisa que eles não viviam. É importante entender quem eram os zelotes: aqueles que arrastavam um caminhão por conta dos romanos. Quem eram os essênios? Eram aqueles, coloca um copo d'água em cima do teu rabo. Os essênios. E tinha os herodianos, que eram aqueles que cultuavam Herodes. Por quê? Porque Roma não estava nem aí se os gregos iam fazer culto. Roma não estava nem aí para os cristãos. Sabe por quê? Porque o cristianismo, para o judaísmo, por exemplo, sempre foi uma seita. O judaísmo sempre teve o cristianismo como uma seita. A questão é: você pode cultuar, fazer o que você quiser. Ou seja, eles liberavam o sincretismo religioso. Pode fazer o que vocês quiserem, desde que vocês cultuem Herodes. Então Jesus, ele vem, ele nasce dentro desse contexto. Ele nasce dentro dessa situação. Jesus, ele cresce. E com 12 anos, quando desce o rolo de Isaías dentro da sinagoga, ele pela primeira vez se vê dentro das Escrituras. E ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos mansos, aos contritos, aos cativos, aos presos. Ou seja, ali Jesus estava dizendo: meu ministério tem propósito. Vocês estão esperando um rei que vai sentar no trono de Herodes. Só que o trono de Herodes é muito pequeno para mim. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque Isaías, no capítulo 6, quando ele está lá, no ano que morreu o rei Uzias, e que ele entra no templo, ele vê uma presença maravilhosa
significa, mas ele não é Kadosh. Aquela presença e aquilo que os anjos estavam cantando lá não era Kadosh, mas era Kadesh. Kadesh significa aquele que na essência é santo. É por isso que os anjos estavam lá. Kadesh, 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 Yehová, Yahvé, Sabaoth. Santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da tua glória. É tremendo. E Jesus, dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não fala nada sobre a adolescência de Jesus, a juventude de Jesus, fala nada. Nós sabemos que ele foi testado nos trabalhos, a gente conjectura, a gente imagina que ele tenha sido um adolescente, um jovem temente de Deus, né? Mas semana que vem a escola dominical vai ter esse desafio aí, quem vai ser o professor, né? As duas naturezas de Jesus, né? Aula extremamente teológica. Mas Jesus, ele, ao ser batizado ali nas águas do Jordão, quando ele chega nas águas do Jordão, João Batista, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, vai acabar essa história de ter que levar sacrifício nos ombros, porque está chegando um agora aí, que a morte dele vai ser vicária, ou seja, definitiva. Aleluia. E Jesus ali nas águas do Jordão, nós temos ali a presença da Santíssima Trindade. A primeira pessoa dizendo: este é, olha o testemunho dele, daquele que estava sentado no alto e sublime trono: este é o meu filho amado, o qual tenho prazer, tenho me comprazido. A segunda pessoa da Trindade estava na água, Jesus. Mas faltava aquele que ia bancar o ministério terreno dele. E veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E alguém vai dizer: ele veio com a maletinha, trazendo a onipotência, a onisciência. Essa pessoa não entendeu nada de doutrina da quimose, da doutrina do auto-esvaziamento e humilhação de Cristo, de Colossenses 2, de Filipenses 2. Entendeu nada. Ele não perdeu nada, ele não deixou nada. Só que tem uma coisa, você vai entender no curso da mensagem o que ele fez. Então imagina o privilégio. Jesus, ele é batizado, é conduzido pelo inimigo para o deserto, a fim de ser tentado. Ali era o homem, né? 100% homem, filho do homem. 100% homem, porque Deus, enquanto Deus não pode ser tentado, Tiago fala isso. Deus não tem vontade de pecar, nem pensa nisso. Mas quando Jesus sai daquele deserto, ele sai para o ministério de 3 anos mais vitorioso que essa terra já viu. E a gente só tem ministério porque o dele foi vitorioso, senão nós não teríamos ministério. A maior garantia do nosso ministério é o sucesso do ministério dele. Olha que coisa interessante. Jesus vai buscando seus discípulos, seguidores. Para mim, o mais impactante de todos são importantes, mas Pedro é impactante porque ele está lavando as redes sujas, vazias, que fala exatamente da forma que Jesus os encontrou. Rede vazia, frustração, suja, um monte de problema, sem peixe, sem bênção. E ele fala: vamos voltar lá? Somos pescadores profissionais, entendemos dessa água, conhecemos a lua, conhecemos todas as coisas, mas tem uma situação: nós nunca fomos contigo para lá. Então vamos lá. E sob a tua palavra lançaremos a rede. E todos nós aqui um dia estávamos com a nossa rede vazia, suja, com frustrações, com incapacidade, com incompletude. Mas o dia que ele entrou no nosso barco, a Bíblia vai dizer que o barco quase veio a pique de tanto peixe que tinha. Tem luta? Tem. Tem enfermidade? Tem.
Tem coisa que traz angústia? Tem, gente é gente. Ninguém aqui é robô. Mas é o que a irmã falou. O que aconteceu com você já, que é o Salmo 46 puro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. E Jesus, irmãos, ele vai iniciar ali um discipulado prático com aqueles homens. Aqueles homens vão ter o privilégio de acompanhar o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7, irmão, sabe o que Jesus fala? Do caráter, das prerrogativas de quem um dia quer participar do reino. Porque a igreja em si não é reino. E esse é o problema do judeu. O judeu estava esperando alguém que viesse implantar um reino. Mas Jesus veio para falar de um reino do céu, de um reino vindouro. E que naquele primeiro momento não era essa a questão. Porque quando a gente fala de reino, a gente fala de um reino universal. Um reino presente na pessoa de quem? Na pessoa do Pai. A gente fala de um reino mediador. Na presença de quem? De todos aqueles que foram usados no Antigo Testamento. O Espírito Santo desceu sobre eles de uma forma particular. E do último rei mediador, que é Cristo, que no primeiro momento vem com uma obra específica, mas um dia ele vai vir com um servo de ferro. E aí vai ser esse dia. Mas por enquanto ele vem com misericórdia, cheio de misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus impede que eu receba um mal que eu mereça. E o que é? Eu costumo dizer que a misericórdia é uma grávida abençoada. Por quê? Porque misericórdia é quando Deus me impede que eu receba um mal que eu mereço. E o que tem na grávida, na barriga da misericórdia? Uma graça que eu não mereço. Olha que coisa maravilhosa. Porque se não houver misericórdia, não tem salvação. Se não houver misericórdia, não tem redenção. Se não houver misericórdia, não tem justificação. Se não tiver misericórdia, não tem renúncia. Se não tiver misericórdia, não tem doação. Então, Jesus, certa feita, conversando com seus discípulos, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer: Jesus tem essas coisas, ele soltava uns negócios assim. Quem estão dizendo que eu sou? Rapidinho. Uns estão dizendo que eu sou João Batista, outros estão dizendo que eu sou profeta, outros estão dizendo, tá. Mas enquanto a voz, quem dizer que eu sou? O negócio apertou. Porque uma igreja que não sabe o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus faz, para onde ele foi, que ele vai voltar e o que ele vai fazer, irmão, está fazendo o que nessa terra? Uma igreja que não sabe de onde vem, onde está e para onde vai, está fazendo o que aqui? Está igual a igreja de Laodiceia. Mas aí, Pedro, tomado pelo Espírito Santo: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não fosse carne nem sangue te revelaste isso, mas meu Pai que está no céu, coisa linda. E aí, Jesus, e digo mais: Tu és Pedro, Petros, fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, ou seja, a confissão que saiu da tua boca, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segura isso aí que você vai entender. Onde que é a porta do inferno e o que aconteceu. Vamos correr. Pois bem, e ele disse que edificaria a igreja. Pela primeira vez o nome igreja vai aparecer aqui. Mas é interessante, irmãos, e eu estou indo devagarzinho para você entender exatamente isso. Preste atenção. Daqui a pouco Jesus ele vai fazer: olha, arrume um lugar aí que eu quero celebrar Páscoa com vocês. Aí foram lá, morreram atrás de um lugar que há fontes dizendo que este lugar é o mesmo cenáculo onde eles esperaram a descida do Espírito Santo, a casa de Maria, mãe de João Marcos, parte alta da casa. Aí foram lá, arrumaram o lugar, só que tem uma coisa: no caminho, você vê o que é um sistema. Você vê o que é a maneira que o mundo vê as coisas, a forma que o mundo vê as coisas e a forma que a igreja vê as coisas. Já que falou de sistema, por que eu me preocupei com o sistema se o nosso não é? Exatamente, o nosso sistema não é esse, nosso sistema é outro. Mas aí a mãe, né, a mulher de Zebedeu, já no caminho, pastor Jéssica, no caminho, já começou com Jesus: ó, eu queria sim fazer um pedido para o Senhor, tá, o que você quer, filho? Eu queria que meu filho se assentasse do teu lado na mesa da ceia, de um lado e do outro. Estátuas, né? Jesus, né? Bem.
Já começou no caminho essa história. Aí sentou os dois lá. E na hora da ceia, começou uma conversa. Quem entre nós é o maior? Por quê? Porque está sentado perto de Jesus é o filho. Quem entre nós é o maior? E por que Jesus ele foi o maior exemplo missionário e é até hoje? O texto, Jesus escuta aquela conversa, e o texto de Lucas, olha que coisa interessante. O texto, o Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo de número 22, versículo 25 a 27, vai dizer o seguinte: os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. O maior entre vós seja o menor. O maior entre vós seja o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. O negócio já começou, a mensagem já começou a ficar ruim. Pois qual é o maior? O que está na mesa ou quem serve? Pois no meio de vós eu sou como aquele que serve. E aí, Jesus está na mesa. Por que eu pedi para vocês repetir aquilo comigo? Agora nós vamos descortinar aqui rapidinho o capítulo 13, porque o tempo já nos manda parar. E aí o que acontece? Jesus levanta, ele vai fazer três coisas. Ele vai levantar da mesa, ele vai tirar a veste de cima, ele vai pegar a bacia, a água e a toalha, e vai começar a lavar os pés dos discípulos. Só que o que acontece? Pedro já pergunta: o senhor não vai lavar os meus pés? Mas por que Pedro faz aquela pergunta? Porque Pedro conhece a história, Pedro sabe a história dos judeus. Pedro sabe que por detrás daquilo existe algo muito contundente, muito forte. Por quê? Porque era comum na antiguidade, era muito comum, né, historicamente falando, era cultural que toda a casa tivesse o quê? Um servo lá dentro para fazer o quê? Porque no meio de uma caminhada, mesmo que alguém se banhasse em sua casa, no processo do caminho, os pés se sujavam, as sandálias, não é? Os sapatos eram abertos, então os pés chegavam tudo sujos. Então quando a pessoa chegava naquela casa com os pés sujos e cansados, tinha um servo que estava lá para se prostrar, para lavar aqueles pés e fazer com que a pessoa tivesse conforto, os pés limpos, e assim pudesse ficar em paz durante a sua visitação. Pedro, sabendo disso, Pedro disse: não vai jamais lavar os meus pés. Por quê? Porque tu não é escravo, porque tu não é servo. O Senhor é Senhor e eu sou seu servo. Não lavarás os meus pés. Pois bem, Pedro, fique tranquilo. Se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Ah, se é assim, Senhor, então faz o seguinte: lava tudo, lava a cabeça, lava o corpo todo. Se é deste jeito, faça desta forma. E Jesus vai dizer: Pedro, quem já se banhou não precisa se lavar de novo. Sabe o que ele estava dizendo aí? Preste atenção agora para você entender. Vamos voltar um pouquinho ali atrás. E ele vai dizer: o que faço? Não sabes tu agora, saberás depois. Por quê? Porque por detrás daquilo tinha uma lição muito importante que eles tinham que entender. Porque ninguém vai ser missionário se não entender essa lição. Ninguém vai ser apóstolo se não entender essa lição. Ninguém vai conseguir servir se não entender essa lição. Ele está dizendo o seguinte: quem é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Por quê? Mesa é lugar de destaque. Mesa é posição de honra. Mesa, quem se assenta na mesa é porque é importante. Então o que acontece? Ele levanta da mesa, ou seja, onde é que ele estava? Olha que coisa interessante: tira a veste de cima, que é a veste bonita de quem senta na mesa, para colocar a veste de serviço e se põe a trabalhar. Olha que coisa interessante, o livro de Êxodo fala que Deus manda Moisés construir o tabernáculo de dentro para fora. Ele começa a construir do santo do santo, depois o santo lugar, e depois ele constrói o átrio. Por que ele faz isso? Preste atenção. Jesus se levantando da mesa, ele está dizendo: eu estava na glória do Pai, mas saí da glória do Pai. Eu sou o unigênito do Pai, mas saí da glória dele. Sabe por quê? Para eu tirar a veste de cima, eu tirei a veste de glória e vesti a mesma roupa de vocês, o santo lugar. E sabe por que eu fiz isso? Para encontrar
agora, que é no átrio, que é no altar de sacrifício. E sabe por que eu estou fazendo isso? Para que vocês tenham condições de fazer o caminho inverso. Vocês já se lavaram, porque o dia que eu passei diante de vocês, vocês aceitaram o desafio de me seguir. Mas tem um detalhe: eu não ficarei aqui por muito tempo. Está chegando a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores. E é importante que vocês entendam que isso daqui tem algo importante. Por quê? Porque vocês precisam fazer o caminho inverso. Eu vim da glória do Pai, levantei da mesa, tirei a veste de cima, a veste da glória, vesti a veste de trabalho, para fazer um serviço que ninguém pode fazer, que Herodes não pode fazer, que Pilatos não pode fazer, que nenhum rei pode fazer. Eu vim fazer um serviço que ninguém pode fazer. É por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo do número 1: eu creio no Evangelho e não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Olha que coisa interessante, ele está dizendo o seguinte: todos aqueles que estavam condenados foram perdoados, todos aqueles que foram perdoados foram justificados, todos aqueles que foram justificados foram regenerados, e todos aqueles que foram regenerados agora serão santificados. Ele foi para o madeiro, por volta de 15 horas ele disse: Tetelestai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito, e expirou. Ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, mas no domingo de manhã as mulheres foram lá procurar por ele, mas tinha 2 seres celestiais ali dizendo: por quê? 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 Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Aí os discípulos de Emaús estão andando com ele do lado, porque às vezes o sofrimento é tão grande, a angústia é tão grande, os problemas são tão grandes, que Jesus está andando do nosso lado e a gente não vê. Eles estavam tristes dizendo: você não viu o que aconteceu durante este fim de semana, as tragédias, diante de uma indagação de Jesus? Eles não entenderam nada, mas ficaram com dó dele e disse: já é tarde, vem comer conosco, vem lanchar conosco. E quando ele foi lanchar e pegou o pão, e quando ele parte o pão, opa! É ele, mas não deu tempo de nada, ele sumiu, ele desapareceu de lá. Mas Lucas capítulo 24 diz que ele aparece na Galileia dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar o lugar, e quando o lugar estiver preparado eu voltarei para buscá-los. Mas não saia do centro da oração, permaneceis em Jerusalém até que do alto receba do revestimento de poder, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém primeiro e dentro de casa, tanto na Judeia, o quintal de casa, Samaria, o parente afastado, e confins da terra. Esse é o projeto de vocês, esse é o negócio de vocês. E quanto a mim, eu vou para o lugar que é de direito. Por quê? Porque a manjedoura está vazia, o jumento de Simão Sirineu está vazio, a cruz está vazia, a tumba está vazia, mas o trono está cheio. O escritor Meyer Pirman, no livro A Bíblia, livro por livro, ele vai dizer que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi como um telegrama de Deus dizendo: o Filho já está aqui. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus. E por que fazer missões? E por que pregar? Por que dizer que Jesus é bom? Porque Ele está voltando. Por que a gente estuda Apocalipse? Todo mundo quer saber de grande tribulação, não quer saber o que vai acontecer, das catástrofes. Mas o dia que Jesus voltar, eu acho bonito, porque Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos que foram para a porta do inferno, ou seja, para o Hades, lugar dos mortos, lá ficaram. Paulo diz aos Efésios: aquele que subiu não foi o que antes desceu, levou cativo o cativeiro, ou seja, ele pega o seio de Abraão, leva para o paraíso, o terceiro céu, lá onde Paulo foi. Inclusive o malfeitor da cruz. Aliás, eu acho que ele cortou a fita para inaugurar.
Vai valer a pena? Capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo fala: sede firmes e constantes, sempre abundante em nome do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Por quê? Porque assim como Ele ressuscitou, Ele é a primícia dos mortos, e a primícia da ressurreição, nós ressuscitaremos nele. Nós somos eleitos nele. Nós andamos nele. Nós pregamos nele. Por Ele. Sobre Ele. E aí a igreja de Tessalônica, que era uma igreja exemplar, e aqui eu vou terminar a mensagem, disse assim: e agora? E agora? Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não os entristeçais como os demais que não têm esperança, porque Ele virá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, não precederemos que dormem, mas nós que estamos vivos seremos arrebatados nos ares. E o que vai acontecer? Participaremos do tribunal de Cristo, não é do trono branco, viu, irmãos? De Cristo. Receberemos novas vestes, galardão. Já estamos preparados para participar da ceia das bodas do Cordeiro. Comida? Ceia das bodas do Cordeiro. Mas e depois? Todo mundo com a barriguinha cheia, participou da ceia, cheio da presença, e agora? Aí se cumprirá aquilo que João disse: eis que vi num cavalo branco, com várias diademas sobre a cabeça, que ninguém sabia o nome senão ele mesmo, com as vestes brancas salpicadas de sangue, e no manto sobre a tua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por detrás dele, a igreja. Vários e vários cavaleiros com seus cavalos. Batalha do Armagedão. A igreja vai ver tudo aqui. Há uma linha que diz por aí, pastor Gênesis, aqui: durante o milênio a igreja vai ficar num lugar flutuando. Não, a igreja vai estar lá. E aí é reino. Ele implantou o reino dele. Sabe aquela história de se assentar com ele no trono? Agora é a hora. Reinaremos com ele. E depois do milênio, o diabo vai ser solto, vai enganar muitos. Mas vai para lá também, onde já vai estar o anticristo e o falso profeta. Mas é a igreja. Aí João, ali naquela coisa todo dia, agora é a igreja, aquela ansiosidade. Eis que vi descendo no céu uma linda cidade. As ruas são de ouro, os muros são de jaspe. E João pergunta: mas cadê a Assembleia de Deus aqui? Onde que tem? Aqui não vai ter Assembleia de Deus, João, em nenhuma outra denominação, porque Ele é o verdadeiro santuário. Mas essas ruas de ouro, não tem luz aqui, à noite não é perigoso. Aqui não precisa de luz, porque Ele é a própria luz. Mas não é perigoso, porque alguém vai roubar tudo, que isso aqui não vai. Sabe por quê? Porque aqui neste lugar só vai entrar aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Com a autorização do nosso pastor, se coloque de pé. E por que Jesus era o maior exemplo missionário? Porque Jesus, Ele não é egoísta. Ele pensou em mim, Ele pensou em você, e Ele disse mais: o lugar onde eu estou, eu quero que estejais vós também. E como fazer para ir para lá? Fazendo a vontade dEle, cumprindo o id dEle. Ontem no nosso setor teve uma peça, Giovanni C. Eu estava lá, e uma coisa marcou minha vida. Num dado momento da peça, da encenação, chegou lá uma viúva, aquela que representava as outras viúvas, que eram cuidadas ano a ano por aquela mulher costurada. Ela não conseguiu cumprir o prazo, não conseguiu costurar a roupa, o cachecol, a roupa de frio. E aí aquela mulher disse: uma das nossas viúvas morreu porque não suportou o frio.
Aquilo bateu forte no meu coração, Raimundo, porque eu entendi uma coisa: quando a gente perde o prazo, alguém morre. É por isso que o maior pecado que uma igreja pode cometer, o pastor está aqui, é o anjo da igreja, para aconselhar, para instruir. Só que o maior pecado que uma igreja pode cometer é prender o pastor naquela sala pastoral para tratar de picuinhas e coisas que não edificam. Por quê? Porque enquanto nós estamos tratando de picuinha, tem alguma vigia, tem alguma viúva, tem algum órfão, tem alguém que está morrendo porque nós perdemos o prazo. Porque o ID de Deus é agora. É a coisa que mais me entristece dirigindo igreja, é isso. E tem coisas que não deveriam acontecer. E a igreja tem que ter essa consciência missionária. Do quê? De não atrapalhar a obra missionária. Mais do que fazer, nunca atrapalhar a obra missionária. Judas tentou atrapalhar a obra missionária, mas se deu mal. Mas aqui não tem Judas, aqui tem gente cheia do poder de Deus, do Espírito de Deus, que quer trabalhar para o Senhor, pastor Jair. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite, para já devolver o microfone para o pastor. Vou até desabotoar aqui para ficar mais fácil para ele puxar meu paletó. Você vê a manga cair aqui, ele que está puxando. Tem alguém aqui nessa noite? Eu vou perguntar, irmão, uma vez, sobre as duas situações, eu vou perguntar uma vez, porque se o Espírito Santo não foi suficiente para lhe convencer, eu não sou nada para fazer isso. Então eu vou perguntar uma vez as duas coisas. Primeiro, tem alguém aqui que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, não quer ficar aqui na grande tribulação, quer ir para essa cidade linda, quer desfrutar dessa presença linda e estar com Ele para sempre? Tem alguém aqui que está afastado ou afastada, que ouviu essa palavra, e o Espírito Santo verdadeiramente falou no teu coração, e você está aí decidido onde está? O Espírito Santo lhe convenceu que hoje é dia de voltar? Tem alguém aqui nessa noite, nessa situação? Se tiver, faça assim com a tua mão rapidinho, que eu quero orar por você. Eu vou perguntar uma vez só. Ou tem alguém aqui nesta noite que é a primeira vez que você vem, ou você ainda não é crente, você ainda não aceitou, não entregou ainda a tua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não fez essa decisão e que sabe que precisa fazer? Tem alguém nessa noite nessa situação? Eu também vou perguntar uma vez só. Tem alguém aqui nessa noite, nesta situação? Se tiver, faça assim com a tua mão e venha logo, porque pode não ter amanhã. Eu não posso te garantir que nós vamos ter o outro culto. Aliás, eu não posso te garantir que nós vamos terminar esse, porque há poucos anos ali no Carlos Lourenço, o pastor Valdemar terminou de pregar e Jesus voltou para ele. Eu não tenho garantia nenhuma para lhe dar. Tem alguém aqui nessa situação? Aproveita a oportunidade. Se tem, eu vou orar. O pastor me autorizou a orar. Vou orar. Enquanto nós estamos orando, você tem essa oportunidade. E depois que eu orar, você também tem essa oportunidade. Antes da bênção apostólica, você tem essa oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto vimos e ouvimos aqui nesta noite. Eu te louvo por esta congregação linda, maravilhosa, por esta congregação abençoada aqui em Jardim Esmeraldina. Eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que o Senhor concedeu-nos de estarmos aqui pregando a tua palavra nesta noite. Porque o Senhor se levantou da mesa, o Senhor tirou as vestes de cima, o Senhor lavou os pés dos discípulos, ou seja, o Senhor saiu da tua glória. O Senhor vestiu a nossa roupa, padeceu as nossas ansiedades e dificuldades, morreu naquela cruz, lavou os nossos pés, e hoje o Espírito Santo de Deus nos conduz, baseado na verdade do teu Evangelho, santificando na verdade que é a tua palavra. Senhor, continue abençoando o pastor Jadson, toda a tua família neste trabalho, a Secretaria de Missões Locais e todos os irmãos, todos os trabalhos que aqui são feitos, que o Senhor venha continuar abençoando, que o teu nome seja exaltado e glorificado. E toda a igreja nesta hora diz amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que vocês